Broncoscopia e ultrassonografia endobrônquica, também conhecida como EBUS, da sigla em inglês. O que são essas ferramentas e qual é o papel dessas ferramentas no câncer de pulmão? Olá a todos, meu nome é Ricardo Terra, sou cirurgião torácico e hoje vamos falar sobre a broncoscopia e a ultrassonografia endobrônquica, também conhecida como EBUS, da sigla em inglês. Essas duas ferramentas são bastante utilizadas no câncer de pulmão para situações diferentes e hoje vamos então abordar quais são estas situações. Primeiramente, a broncoscopia é um exame que é realizado através de um aparelho chamado broncoscópio, que basicamente é um tubo com uma câmera na ponta e que permite que nós visualizemos todas as estruturas que ficam dentro da traqueia e dos nossos brônquios. Então esse aparelho pode ser tanto óptico, pode ser visual, mas atualmente a grande maioria já tem câmeras digitais e com uma visualização incrível. A ultrassonografia endobrônquica, na verdade, é uma evolução do aparelho de broncoscopia, porque além da visualização das estruturas diretas através da câmera, esse aparelho tem na sua ponta um probe de ultrassom. Então, esse probe de ultrassom, tocando a parede da traqueia, permite que eu veja as estruturas que ficam ao redor da traqueia, como por exemplo os gânglios linfáticos e outras estruturas que eventualmente estejam nessa região, e não só na traqueia, mas também nos brônquios. A broncoscopia ela é utilizada principalmente para o diagnóstico do câncer de pulmão. Em muitas situações é possível ver o câncer diretamente através da broncoscopia e fazer inclusive biópsias através com o uso de pinças, que a gente introduz através do canal do broncoscópio, e essas biópsias então sendo analisadas nos dão um diagnóstico bem preciso de qual é o tumor, inclusive permitindo que sejam feitas análises moleculares, as mutações que esse tumor vem a ter, tão importante hoje para que a gente decida o melhor tratamento para o câncer de pulmão. Não são todos os tumores que são visíveis pela broncoscopia, então eles podem estar em posições um pouco mais profundas no pulmão, mais longe dos brônquios, e aí muitas vezes nestas condições utilizamos algumas outras ferramentas para aumentar a chance de que a nossa pinça remova um fragmento desse tumor que não é visível pela visão endoscópica. E essas ferramentas podem incluir radiografia, tomografia ou mesmo um pequeno probe de ultrassom que vai entrar na via aérea e vai identificar o nódulo. Então existem muitas tecnologias sendo desenvolvidas justamente no sentido de aumentar a precisão desses diagnósticos através de broncoscopia quando não é possível a visualização direta do tumor porque ele está numa posição muito profunda. O EBUS, ou a ultrassonografia endobrônquica, tem uma função diferente. A principal função hoje do EBUS, ou ultrassonografia endobrônquica, no câncer de pulmão é o estadiamento do câncer de pulmão. Todas as vezes que vemos um paciente com câncer de pulmão é fundamental definirmos qual é o estadio desse câncer. Pode ser um estadio inicial, pode ser um estadio intermediário, pode ser um estadio avançado. E uma das coisas que nos permite dizer que o paciente, por exemplo, não está mais num estadio inicial, mas está num estadio, por exemplo, localmente avançado, é a presença de linfonodos comprometidos por tumor ao redor dos brônquios ou da traqueia. A ultrassonografia endobrônquica, como eu expliquei para vocês, permite que nós visualizemos estes linfonodos através do probe do ultrassom e, portanto, é possível com uma agulha transfixar a traqueia ou o brônquio, acessar esse linfonodo e aspirar material de dentro desse linfonodo. E aí, com isso, confirmar se aquele linfonodo, que pode ser suspeito pelos exames de imagem, realmente tem ou não tumor. Se não tiver tumor, nós estamos frente a um paciente com uma doença inicial, é um tipo de tratamento, a cirurgia geralmente é o tratamento definitivo, mas se esse tumor estiver comprometido, esse paciente pode ser candidato aos tratamentos multimodais ou multidisciplinares, dos quais a gente vai envolver, além da cirurgia, quimioterapia, imunoterapia e outras alternativas. Então, o EBUS ele tem uma função muito importante nesse processo de estadiamento. Claro que é necessário uma estrutura muito alinhada para que esse diagnóstico seja bom, porque além do aparelho de EBUS, nós precisamos de especialistas que consigam ler lâminas com apenas poucas células, porque lembrem-se que como fazemos punções,
o material que nós conseguimos tirar com o EBUS é bastante limitado, então quem vai fazer a leitura desse material e desse tumor precisa ter bastante experiência também. Então todo esse processo tem que estar muito bem alinhado. E finalmente o EBUS ele vem a substituir um procedimento que fazíamos antes, que é um procedimento cirúrgico que se chamava mediastinoscopia, que envolvia um corte aqui na fúrcula, aqui acima do osso externo, e nós entrávamos com um tubo pela frente da traqueia para fazer as biópsias desses mesmos linfonodos. Apesar de ser um exame, uma cirurgia relativamente simples, ela exigia pelo menos um dia de internação, era um pouco mais invasiva, e a ultrassonografia endobrônquica veio para mudar esse panorama e fazer isso sem necessidade de anestesia geral, sem a necessidade de grandes procedimentos cirúrgicos ou mesmo de internação. Então, resumindo, a broncoscopia e a ultrassonografia endobrônquica são ferramentas essenciais no câncer de pulmão. A broncoscopia, em especial para o diagnóstico, visto que é possível visualizar o tumor em alguns casos, e aí com uma pinça biopsiar, ou então com a ajuda de outras tecnologias biopsiar tumores mais profundos, e no caso da ultrassonografia endobrônquica, o EBUS, fazer as biópsias desses linfonodos que ficam ao redor da traqueia e que vão nos permitir então fazer o chamado estadiamento invasivo do câncer de pulmão. Espero que vocês tenham agora um conhecimento mais profundo sobre essas ferramentas tão importantes. Inscrevam-se no nosso canal e não percam nossos próximos vídeos. Até mais!